Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês e que a meditação da sua palavra, a sua voz, a voz de Deus, venha ecoar, falar aos seus ouvidos de forma clara, transparente, viva, para que você seja como Abraão, como Sara, que ouviram a voz de Deus e obedeceram. Você sabia disso? Você sabia que a voz de Deus, a mesma voz que falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, essa voz, ela continua ecoando, soando, falando, gritando por toda a terra. Porque o que Deus fez com Abraão, Ele quer fazer com você. Da mesma forma como Ele abençoou Abraão, Ele quer abençoar você. Mas, da mesma forma que Abraão ouviu aquela voz e obedeceu, você também tem que obedecer. Você ouve, mas você não pratica, então não tem negócio, não tem casamento, não tem aliança. Porque assim como Deus inaugurou digamos assim, a porta de entrada do pecador no reino de Deus com Abraão, Ele quer inaugurar na sua vida uma vida nova. Isso mesmo. O que Ele fez com Abraão, Ele quer fazer com a sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu também ouvi a voz de Deus. Ele não falou exatamente, Ele não falou assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa de teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou exatamente isso comigo, mas Ele falou exatamente isso através de Jesus. Quando Ele disse assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, muito legal, deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou para Abraão, naquele momento, a terra. Ele só falou, primeiro, sai daí. Que é o que o Espírito Santo tem falado. Ele falou comigo. Ele falou nestas palavras. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, eu ouvi aquela voz e eu obedeci. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Para entregar a minha vida para Jesus, eu tive que deixar a minha terra, que eram os pecados, a minha maneira de ser, os meus costumes, o meu mau gênio, o temperamento difícil que eu tinha. Eu tive que deixar a parentela, os parentes, as pessoas amigas, os conhecidos, a rodinha, aquela rodinha de amigos, inimigos, que a gente se junta às vezes num bar para tomar um café ou outra coisa qualquer.
Então eu deixei. Deixa a tua terra, deixa a tua parentela e deixa a casa de teus pais, que é o que a gente fez quando nos casamos, Esté e eu. Ela deixou a casa dos pais dela e eu deixei a casa dos meus pais, para que então formássemos uma família. E é exatamente esta a ideia quando Deus fala para Abraão: deixa a tua terra, deixa a tua parentela e a casa de teus pais. Quer dizer, você tem que deixar tudo para trás e seguir a minha voz, se você quiser as bênçãos que eu vou te dar. Olha as bênçãos que eu vou te dar. Olha, Abraão, presta atenção. De ti farei uma grande nação. Poxa, isso é muito forte. Então, a primeira bênção que Deus garante, a primeira promessa que Deus garante para Abraão é fazer dele uma grande nação. Mas, para fazer de Abraão uma grande nação, como era possível se Sara era estéril? Não tem problema. Deixa comigo. Hoje a gente sabe disso. Então, amiga e amigo, qual é o maior sonho que você tem na sua vida? O maior desejo que você tem dentro de si, você carrega consigo. Você é aquela criatura que tem gemido por esse mundo afora. Você já tentou vários relacionamentos, casamentos. Você fez das tripas coração para tentar ser feliz com alguém e só deu cabeçada. Você cada vez ficou mais, afundou mais. Por quê? Porque você quis fazer tudo do seu jeito. Você quis seguir a voz do coração. E a voz do coração é enganadora, como foi o caso do próprio Abraão. Nós falamos isso ontem. Abraão, quando se viu apertado pela fome, ele desceu para o Egito. Ele não falou com Deus: ó, Deus, o Senhor prometeu suprir a nossa necessidade, agora eu estou com fome, o que eu faço? Ele não fez isso. Ele tomou a decisão e seguiu, ou melhor, desceu para o Egito. E lá no Egito foi um desastre, um desastre. Ele teve que mentir, ele teve que enganar, claro. Ele sofreu, a mulher dele foi pega, etc. Você já sabe da história. Sara foi levada para o palácio, lá no palácio ela estava sendo preparada para ser mulher de Faraó. E Abraão, como ficaria? Pois é, quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, é óbvio que a gente vai ouvir a voz do coração. E a voz do coração é enganadora, sempre enganadora. O próprio Deus fala que o coração é enganador e corrupto, desesperadamente corrupto e cruel. Então, como é que a gente vai dar ouvidos a uma coisa que vai fazer a gente sofrer? Então, Deus fala. Ele fala com você agora, amiga e amigo. Ele fala com você agora. E se você ouve a sua voz, é uma voz invisível. Quer dizer, foi invisível para Abraão naquela altura,
porque não havia Bíblia, né? Não havia a palavra de Deus escrita. Deus falava através dos profetas, ele falava através, pessoalmente, ele falava até através de uma jumenta. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Com licença. Então Abraão ouviu a voz, aquela voz. E é claro, quando a gente ouve a voz de Deus contraria a voz do coração, dos nossos desejos, das nossas cobiças, dos nossos sonhos. A voz do pecado contraria completamente a voz de Deus. Muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque elas gostam do pecado. Elas têm prazer em pecar. Elas têm prazer no pecado. Ora, você sabe que o pecado é a transgressão da palavra de Deus, da lei de Deus, da lei, da ordem, da disciplina, da justiça. É isso mesmo, o pecado é contra tudo o que Deus falou. Então, como é que uma pessoa que insiste em viver no pecado pode querer ouvir a voz da justiça, mesmo sabendo que quando morrer a sua alma vai para o inferno? Ela não acredita nisso. Tudo bem, não acredita. Mas ela sofre, ela geme, mas o orgulho é muito grande e ela não quer dar o braço a torcer. Então ela prefere dar ouvidos à voz do coração, à voz do pecado. E aí ela sofre. Se ela for sincera, Deus vai dar chance para ela. Se não for sincera, não. Porque se a pessoa é sincera, Deus vai permitir que ela desça até o fundo do poço para ela cair em si, por si própria. É isso aí. Aí agora você entende porque Deus permite que passemos por tribulações, por dificuldades, justamente para a gente se humilhar perante a poderosa mão de Deus. Porque quando a pessoa chega no fundo do poço, não tem mais onde descer, e não tem para onde ir, e não tem a quem recorrer, ninguém pode ajudá-la, ela só tem um jeito. No fundo do poço, ela só olha para o alto. Aí ela vai olhar para o alto. E quanto mais fundo é o seu poço, mais forte será o seu grito de dor. Socorre-me. E Deus permite isso para as pessoas sinceras. Pessoas sinceras. Até que elas venham se humilhar. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Mas Abraão não foi assim. Abraão não precisou descer no fundo do poço. Ele já estava no fundo do poço por conta de ser uma pessoa bem-sucedida. Ele era o patriarca na sua família. O patriarca é como um rei na sua família, parentela, na casa dos seus pais, dos seus parentes, tios, enfim, primos. Ele é como o rei. Naquela altura, naqueles tempos, o patriarca era a voz do rei para aquela comunidade. Abraão era um líder,
E ele era rico, ele tinha posses, ele era bem-sucedido, ele era saudável, bem como a sua mulher também era saudável, embora fosse estéril. Então, Abraão não faltava nada para Abraão, mas carregava dentro de si a amargura, a humilhação de não ser pai, de não ter um filho com a pessoa amada de verdade. Então, Abraão era frustrado, carregava isso dentro de si. Eu não sei com quantos anos, a Bíblia não dá a idade que ele se casou com Sara, mas, pelo andar da carruagem, por exemplo, quando ele teve o filho Isaque, e Isaque estava com 40 anos, então Abraão incumbiu o seu servo para buscar uma esposa entre os seus familiares, justamente de onde ele partiu. E o servo obedeceu e trouxe a pessoa certa para Abraão. Então, eu penso que Abraão ele estava com 75 anos, ele devia ter se casado com Sara por essa idade, 40 anos, até um pouco menos. Então, se ele tivesse se casado com Sara com 40 anos, então ele estava há 35 anos sem filhos, tentando, apelando para os deuses, apelando para a idolatria, apelando para tudo, até que chegou o momento que ele diz, basta, chega, eu não quero mais não vou falar com mais ninguém não vou me humilhar perante esses deuses de pau, de pedra, de metal, nada disso. E então, Abraão continuou vivendo aquela frustração e não apelou mais para ninguém. Mas a fé se mantinha dentro dele, porque ele cria que com certeza haveria alguém que pudesse mudar aquela situação. E Deus, se o Deus desconhecido, o Deus invisível, resolvesse o problema dele, ele esperava isso, porque ele se manteve fiel, leal à sua mulher, mesmo naquelas condições. E ele poderia tomar mulheres e gerar filhos para si e dar para sua mulher. Como aconteceu que a própria Agar, a própria Sara, ofereceu Agar para Abraão. Insistiu com ele. E Abraão teve filho com ela. Então, Abraão carregava essa situação, essa frustração. Mas era um homem rico, saudável, forte, tinha tudo. Era o rei, digamos, na sua terra, mas era frustrado. Era humilhado. Então Deus foi direto ao ponto. O chamou e disse, olha, Abraão, em outras palavras, vou falar aqui de forma mais popular. Ele disse, Abraão, presta atenção, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, deixa tudo para trás, tudo para trás, e segue a minha voz, segue a minha palavra. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vale a pena a gente ler este texto, que é muito glorioso. Ele diz, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E disse, então, no versículo 12 e versículo 2, capítulo 12, versículo 2, e far-te-ei uma grande nação. Foi a primeira promessa que Deus fez para Abraão. Olha, deixa tudo
tudo para trás, tudo, e siga-me. E eu vou... Aí Deus apresenta a promessa. Primeira promessa, far-te-ei uma grande nação. Quer dizer, para ele ser uma grande nação, ele teria que gerar filhos. Mas ele não iria aceitar outras mulheres. Tinha que ser com a Sara. Veja que Deus havia feito uma promessa e ele, Abraão, entendeu que ele, Abraão, iria ser pai de um filho que nasceria da sua mulher amada. Então Deus viu o caráter de Abraão, porque ele poderia ter tantas mulheres quanto quisesse, desde que gerassem filhos. Mas Abraão se manteve leal ao seu amor verdadeiro. Quer dizer, mas o que fica bem forte é que essa voz de Deus, ela falou comigo, ela fala com você, deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás. E muitas pessoas não querem deixar. Não querem deixar. Não é que você tenha que pegar os seus bens e colocar no altar, nada disso. Mas você tirar o coração de ser senhor ou senhora de si mesma. Ao invés de ser senhor ou senhora de si mesmo, ficar dando atenção, ouvidos aos desejos do seu coração, você dá ouvidos à voz de Deus e colocando-o em primeiro lugar na sua vida. Porque essa foi o grande desafio de Abraão. Deixar de ser rei, patriarca, deixar de ser proprietário de uma grande terra, deixar de ser líder para ser um servo de alguém invisível. Isso é muito forte, invisível. Mas é isso aí. A fé é loucura. A fé é loucura para os que se perdem. Está escrito isso. Está escrito que a fé é loucura para os que se perdem, para os que perecem, para os que estão perecendo, morrendo. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Mas Abraão não havia experimentado essa fé. Ele estava ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. Talvez seja a sua situação agora. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, e Abraão era um louco na fé, teve que ser louco na fé, e para você seguir Jesus, você tem que ser um louco na fé. Tem. Você tem que ser uma louca na fé. Você tem que elegê-lo como Senhor na sua vida, o primeiro na sua vida. Aí sim, se ele for o seu Senhor, você vai obedecê-lo. Se ele não for o seu Senhor, você não vai obedecê-lo. Você vai obedecer a si próprio. Das duas, uma. Não tem uma terceira alternativa. Ou você é servo de Deus, ou você é servo de si mesmo e do mundo. E quem decide isso é você, não é Deus. Ele promete, faz promessa. Abraão, sai daí. Eu vou fazer de você o que você quer, o que você mais almeja na sua vida, eu vou te dar. Não vou te dar um filho, não. Eu vou dar para você nações, reis vão proceder de você. Mas, primeiro você tem que seguir a minha voz, obedecer a minha palavra. E é isso que é a loucura da fé. A mesma voz que falou com Abraão se mantém audível na sua vida e está repercutindo pelo mundo afora. Jesus disse para os seus discípulos: ide, pregai
para todas as nações, que é o que nós obedecemos. Todas as nações estamos tentando chegar aos confins da terra. Aquela voz, minha amiga, meu amigo, que um dia falou comigo, ela se cumpriu, tem se cumprido, mesmo não merecendo. Quem era ou quem sou eu? Eu sou um João Ninguém. Eu sou um João Ninguém e mais ninguém é João Ninguém do que eu. Mas ele, Deus, primeira coisa que ele me deu foi a fé, essa loucura de fé. Então muitas pessoas dizem assim, o bispo, eu já ouvi colegas, gente que odeia a gente, dizendo assim, o bispo Macedo é megalomaníaco. E eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Eu assumo. Eu sou megalomaníaco. Porque eu penso grande. Eu não penso grande porque eu sou grande, não. Eu penso grande porque o meu Deus é grande. Eu não o vejo, eu não o toco, mas toda vez que eu leio a sua palavra, ele fala comigo. Toda vez que eu presto atenção na sua palavra, ele me ensina o que eu devo fazer. E eu obedeço. E obedeço com toda a força, com toda a fé, com toda a coragem. Eu mergulho corpo, alma e espírito. Isso, minha amiga e meu caro amigo, tem que acontecer com você também. Eu não fui um privilegiado, não, você também é privilegiada. Por quê? Porque você está a ouvir a palavra de Deus. Aliás, há pessoas que ouvem todo santo dia a gente falando da palavra de Deus. Mesmo assim, não se decidem. Mesmo assim, ficam meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Não dá. Deus não aceita meio a meio. Nós falamos ontem da fé e da religião. Muitas pessoas aderem à religião evangélica, mas não aderem à fé na palavra de Deus. A palavra do evangelho. Então, são pessoas que têm fé na religião, mas não têm fé na palavra de Deus. Obedecem algumas coisas, mas não obedecem tudo. Então Deus não sente prazer. Essas pessoas ficam patinando por esse mundo afora, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Patinando. Quer dizer, por quê? Porque não se decidiram pela fé, a loucura da fé. Essa fé Deus me deu, dá a você, dá a todos nós. Ninguém é mais privilegiado, não. Todos, ele diz assim, Deus escolheu, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Olha só, quanto menos capacitado você é, aí é que Deus escolhe. Foi o meu caso. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por isso que ele me escolheu. Ele escolheu você também. Agora, para que venha se materializar as promessas dele na sua vida, você tem que obedecer. Você tem que seguir aquela voz que Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para Abraão, Deus falou assim, deixa a tua terra, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Jesus disse a mesma coisa em outras palavras. Quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue ao seu coração e siga-me. Mas para onde? Ele não falou. Siga-me.
nem tampouco mostrou para Abraão por onde deveria ir. Ele primeiro esperou Abraão sair, arrumar as trouxas e sai. Então, isso é que talvez esteja faltando você. Você quer receber o Espírito de Deus, mas você não deixou a sua terra, você não deixou a sua casa, sua parentela, seu amor proibido, sua vida errada, a casa de seus pais. Você não deixou. Você continua dividindo entre a igreja, servindo a si mesmo, servindo a igreja, cumprindo algumas obrigações, mas não cumprindo a mais importante, é a que Deus quer, seguir a sua voz. Amanhã falaremos mais a esse respeito e eu espero tê-los ajudado. Eu não estou aqui para criticar ninguém, para apontar o dedo para ninguém, porque quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho 4 apontados para mim. Não é assim que acontece? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.